Na sua passagem pela terra, Jesus foi seguido por centenas de fiéis que buscavam cura e arrependimento de seus pecados. Entre esses fiéis, Jesus escolheu 12 homens que seriam posteriormente seus apóstolos. Pessoas comuns, simples, que estavam ali para defender o Messias em tudo e também espalhar seu evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Em determinado tempo, Jesus deu a eles poder sobre os demônios e autoridade para curar leprosos, cegos e paralíticos. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, o que teria acontecido com seus apóstolos? Antes de tudo, inscreva-se no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe seu like. Pois hoje no canal Minha Nossa você verá como morreram os 12 apóstolos de Jesus. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. Após a morte de Cristo, Pedro foi quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário durou até o dia em que ele foi morto, aos 68 anos, depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou na sua missão por mais 35 anos depois que Jesus foi morto, e sua morte se assemelhou à do Messias, na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele era seguido por João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia, pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje existe uma ilha chamada de Santo André. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria decidido sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saque lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa da sua morte teria sido decorrência de um ferimento de espada. Mas também há quem acredite que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso tudo que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 d.C. Tiago Maior. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Maior, tem sua morte relatada de fontes mais confiáveis.
Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da sua causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha. Tiago o Menor. Há 2 relatos da causa da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito no ano de 1962 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele tinha sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele tinha entre 17 a 20 anos. O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São eles os relatos sobre o fim do mundo, descrito no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas. De acordo com a tradição, Judas Tadeu provavelmente teria sido martirizado a golpes de lança, machados e porretes. Judas Iscariotes. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariotes se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículo 3 a 5. É verdade que a Bíblia não conta como eles morreram, com exceção de Judas Iscariotes. Então, restou os documentos antigos registrarem essa parte da história. Documentos e também a história oral. É verdade que algumas dessas versões divergem entre si, mas existe sempre uma explicação que é a mais aceita e considerada confiável. A maioria das mortes foi resultado, de alguma forma, da vida que os discípulos levaram depois da morte de Cristo. Naquela época, a perseguição a quem pregava era ferrenha, e assim como Jesus, muitos morreram crucificados. O que achou da morte dos apóstolos de Cristo? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!